Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, não é? Primeiramente, em nome da coordenação, a gente quer dar uma explicação, não é, sobre esse curso. Eu, o Caio, junto com a Lisandra e o Marcos, não é? A pedido da coordenação do Gerson, separamos os temas, não é, os pontos que vão ser falados e também estamos juntos na escolha, não é, dos casais à frente desse curso. E a ideia, o objetivo desse curso, não é, como a gente divulgou lá no vídeo de apresentação, é realmente trazer esses conteúdos formativos, não é, sobre tudo que compreende a família, o casamento, que começa no namoro, que é o tema que a gente vai falar hoje. Na verdade, começaríamos falando sobre a formação de hoje, ela é como se ela fossem duas, em uma só, porque a gente quis separar bem cada conteúdo que faz parte, né, da vida afetiva, né, da parte dos relacionamentos. Então, a ideia é falar sobre afetividade, sexualidade, castidade e discernimento vocacional, primeiro, né, ou seja, primeiro você se ordena para depois você se relacionar, seja com o outro, seja com Deus na sua vida religiosa, né, caso alguém aqui também tenha vocação à vida religiosa. Só que aí na semana, que seria a formação da semana passada, como a gente não deu por problemas de saúde, hoje são duas formações em uma só, né? Aqui na lousa está só namoro, mas a gente vai falar sobre esses pontos que eu citei. Então, o objetivo do curso realmente é trazer à tona esses temas, é continuar falando aquilo que a igreja, ao longo de todo esse tempo, vem ensinando para as pessoas, tanto sobre o ordenamento pessoal, afetivo, sexual, como também o ordenamento dos relacionamentos, porque a gente sabe que a cada ano parece que piora, a questão dos relacionamentos, as pessoas não sabem mais se relacionar, o número de divórcios continua aumentando, bem como também a irresponsabilidade dentro da família, o papel de pai, de mãe, a liberdade também dos relacionamentos, que a gente sabe que só traz desordem. Então, faz-se necessário continuar falando, não são temas batidos, muito pelo contrário, são temas que não são conhecidos. Se fossem conhecidos, a sociedade não estaria como está, as pessoas não fariam o que elas fazem. Então, a ideia também é trazer esse conhecimento, como é que eu namoro, como é que é o tempo de noivado, como é que de fato é um matrimônio cristão, como é que Deus, que foi o criador também, não só das pessoas que vão se relacionar, mas da própria instituição casamento, que começa lá no namoro, como é que Deus dispôs todas essas coisas, Então, é com esse objetivo que a gente inicia hoje esse curso, E aí, ao longo do semestre, nós teremos outras formações, se Deus quiser, com outros convidados, que vão falar sobre os demais temas, noivado, casamento e educação dos filhos, É assim, Então, hoje a gente vai começar, como eu falei para vocês, juntando essas duas formações em uma só. Falaremos inicialmente sobre a importância de ordenar-se para, então, entrar em algum tipo de relacionamento, mas não só para o relacionamento. Para todos nós, como seres humanos, é importante o ordenamento pessoal, crescermos como pessoas, nos tornarmos aquilo que Deus quer que a gente seja. E depois a gente entra falando mais especificamente do período do namoro, certo? O Caio vai começar. Só trocar aqui com ele. E aí, assim, dúvidas vocês podem anotar, no final a gente vai abrir para dúvidas. E no final também a gente vai contar o nosso testemunho. A ideia é que cada casal que venha aqui também fale um pouco de como foi a sua história pessoal de namoro, casamento, Porque fica mais fácil também de tocar essas realidades, conhecer também as histórias dos casais. Nós temos os santos para nos inspirar, mas as pessoas da vida real, as pessoas do grupo, pessoas, porque vão vir membros também que já passaram aqui, falando um pouco dessa experiência, nos ajuda também a tocar mais essa realidade. Então, vamos começar falando, depois a gente abre para as perguntas e termina com o testemunho. Então, aqui. Pronto, pessoal. Então, como a Brenda já bem introduziu, a questão mesmo dessa proposta, que nós estamos colocando agora, como se fosse um mini curso, para poder falarmos sobre esse progresso, desde realmente a questão do ordenamento pessoal até realmente a plenitude do relacionamento entre pessoas, que é o próprio matrimônio, essa instituição divina que Deus criou para com diversas finalidades, isso vai ser falado mais posteriormente, em outra formação exatamente do matrimônio, mas a gente quer começar a introduzir esse tema justamente com essa preparação, uma preparação que
antes mesmo do próprio namoro, deve já existir. Né? Talvez aqui nem todo mundo namore, nem todo mundo seja casado. Né? Essa vida de solteiro, essa vida, né, essa etapa da nossa vida na qual nós estamos realmente nessa condição, até mesmo de discernimento vocacional muitas vezes, ela também é muito importante para que nós possamos vivenciar bem os próximos passos. Né? Para ter até mesmo um namoro bom, né? Também tem que já, antes mesmo de iniciar o relacionamento, você já tem que se preparar para isso, né? Você já tem que ter uma, digamos, pegando até um pouco assim um certo link com a questão mesmo do tempo que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, nós temos a Páscoa e a gente se prepara para a Páscoa com a Quaresma, né? Que seria o namoro, o noivado. Só que quem conhece o rito antigo, né? Existia um período antes mesmo da Quaresma, que é justamente o tempo da Septuagésima, que era como se fosse uma preparação mais distante, né? Como se fosse uma preparação para a Páscoa, né? Então isso é muito o que nós podemos fazer, essa relação de como é essa etapa da nossa vivência pessoal mesmo, né? De nosso crescimento pessoal, de maturidade, né? De desenvolvimento da maturidade, das virtudes, em prol de ter um bom discernimento vocacional e viver bem as próximas etapas, que caso a vocação realmente seja para o matrimônio, vai passar pelo namoro, vai passar pelo noivado e chegar então para o casamento e também posteriormente a educação dos filhos, né, e tudo mais que envolve a questão do matrimônio, certo? Então eu queria introduzir aqui um textozinho aqui da Casti Nubis, que é uma encíclica excelente para quem quer conhecer de forma bem profunda sobre o que é o casamento, né? Ela, de todas as encíclicas que eu conheço, ela é a mais profunda, né? Porque ela dá muitos pontos práticos e também dá muitos pontos bem teológicos, né? Sobre a questão do matrimônio, né? E até mesmo quando você vai procurar uma questão assim vou procurar a doutrina sobre o namoro, a doutrina sobre a preparação para o matrimônio, não existe muita coisa, né? Existe muito sobre a doutrina do matrimônio, né? Mas eu consegui encontrar aqui na Casti Nubis uma parte, né? Que ela vai falar justamente da preparação para o matrimônio, que no caso preparação para o sacramento, né? Ela fala assim: mas o que fica dito, veneráveis irmãos, depende em grande parte de uma cuidadosa preparação dos esposos. Ou seja, já explicou, né, tudo que era o matrimônio, suas finalidades, os seus benefícios, né? Então, para que tudo isso realmente seja feito da melhor forma, depende grande parte de uma cuidada preparação dos esposos, quer remota, quer próxima, para o matrimônio. Não se pode de fato negar que tanto o sólido fundamento das uniões felizes como a ruína das infelizes vão se preparando e dispondo no coração dos meninos e das meninas desde a infância e a juventude. Ou seja, aqui ele vai falar muito claramente, né, que a grande ruína dos matrimônios que vão virar divórcios, como também o grande triunfo para que os matrimônios eles sejam realmente bem consolidados e possam durar, né, até realmente ao fim da vida das partes, né, é justamente essa preparação, né, justamente esse degrau por degrau que vai sendo construído desde a infância, né? Então é algo que já se coloca aqui, né, que muitas vezes esses matrimônios que ou dão certo ou dão errado, né, muitas vezes elas já vêm de coisas que já foram construídas anteriormente. Se existe algum vício que existe no matrimônio, que, sei lá, vai fazer com que o homem ou a mulher venha atrair a esposa ou o esposo, muito facilmente isso já era um vício que já vinha antes mesmo, talvez no namoro, até mesmo antes mesmo de haver o namoro na sua vida como solteiro, já existia esse vício que não foi, né, tratado e não foi feito realmente essa vivência das virtudes para que esse vício fosse eliminado realmente da sua vida, né? Isso foi postergado para o matrimônio e no matrimônio realmente fez com que houvesse essa ruína, né? Então ele vai alertar essa importância de desde antes mesmo
de qualquer coisa você já ir se preparando, né? Você já tem essa mentalidade, né, de ir cuidando dos seus defeitos, de exercitando as virtudes, para então se preparar de fato para aquilo que vem no futuro, né? É até uma coisa que muitos falam, né? Como é que nós podemos exigir, né, pedir para Deus uma Maria se você não é um José? Como é que você pode pedir para Deus um José se você não é uma Maria, né? Então essa questão de você já, na sua própria individualidade, na sua própria, até mesmo no momento de quando você é solteiro, você já ir nutrindo essas virtudes necessárias para que você possa bem viver os próximos estágios, né? Aí ele continua: é de temer que aqueles que antes do casamento só pensavam em si mesmos e nas próprias comodidades e que condescendiam com seus desejos desenfreantes e tenham finalmente de colher o que semearam. Ou seja, tudo aquilo que eles já nutriam de ruim anteriormente ao casamento vai vir também a frutificar, né, o fruto ruim, no caso, né, na própria vivência do matrimônio. Isso é, dentro do seu lar, a tristeza, o luto, o desprezo mútuo, os litígios, a aversão de ânimo, aborrecimento da vida conjugal, o que é ainda pior, encontrar-se-ão a si mesmo com suas paixões desenfreadas, né? Então, se você tem uma paixão desenfreada que você ainda não conseguiu, né, vencer nesse seu período realmente de preparação para o matrimônio, com certeza, no próprio matrimônio, que, é claro, existe um dom divino que vai ajudar, mas também existe uma tentação maior, né? Muito mais do que no namoro, do que na vida de solteiro, no matrimônio também vão vir muitas tentações, né? E se você já não estiver bem consolidado na sua sexualidade, na sua afetividade, na sua castidade, você muito facilmente vai cair no matrimônio e vai gerar, né, aí, problemas muito maiores, né? Então, esse período realmente, né, vale ressaltar que essa preparação para o matrimônio ela tem que ser bem vivida de fato, né, nesse regramento, nessa ordem de você, né, já ir praticando bem as virtudes, já ir rezando, já ir, né, estudando também, né, vendo as coisas que são necessárias para que você possa ter viver esses momentos de forma melhor, né? Buscar realmente a Santa Igreja para poder acompanhar esses momentos para então ter uma vida virtuosa e conseguir vencer esses vícios, né? Porque qualquer um vício que você vai deixar de lado, né, de se preparar antes, de já dominá-lo antes, com certeza vai aflorar também no matrimônio, certo? E nisso, eu entro aqui na questão realmente da vivência desses 3 pontos que são de extrema importância, tanto na vida, é claro, do matrimônio, mas também muito importante nessa preparação anterior, né? Que é justamente a questão da sexualidade, afetividade e castidade, certo? Que, para poder falar mais propriamente desses pontos, eu peguei aqui o catecismo mesmo, né? O catecismo de São João Paulo II, o amarelinho, para pegar aqui alguns pontos que eu vi que realmente são muito importantes para introduzir a esse tema, né? Para depois a gente já falar realmente de fato sobre o namoro, né? O tempo do namoro, as questões mais práticas, né? Aqui ele vai falar sobre a sexualidade. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Só esse ponto aqui já daria para você dar uma formação só sobre isso, né? Muitas vezes nós ligamos muito a questão da sexualidade puramente a coisas carnais, puramente ao desejo, puramente à atração, puramente ao ato sexual, mas não. A sexualidade ela é uma coisa extremamente maior do que nós pensamos, né? É algo que ela vai perpassar por áreas da nossa vida que nós muitas vezes não nos ligamos, né? E muitas vezes até a própria dificuldade de algumas pessoas em viver a sexualidade dela bem ordenada é justamente pela desordem em alguma outra área na qual a sexualidade também está ligada. Por exemplo, os próprios relacionamentos. A sexualidade também afeta a questão dos relacionamentos com os pais, com os amigos, a questão mesmo até próprios, né, de saúde, tanto física como psicológica, também vai afetar a questão da sexualidade, traumas,
tudo isso também envolve e muitas vezes esses desvios mesmo da sexualidade que fazem com que nós tenhamos esses vícios, tem um impacto anterior por causa de alguma desordem que a gente tem na nossa vida pessoal, né? Às vezes, sei lá, eu tenho algum vício de videogame, de computador, de alguma coisa que desregra a minha vida como um todo e também vai afetar a minha sexualidade. Às vezes eu tenho um trauma com os meus pais, alguma dificuldade de relacionamento com meus pais que também vai afetar a minha sexualidade, né? Tudo isso nós temos que, até mesmo questões espirituais, né? Principalmente espirituais, né? Porque as coisas físicas, né? Elas são muito mais baixas do que as coisas espirituais, né? Então, quando nós temos realmente algumas desordens mais espirituais também, né? Seja de falta de oração, seja de pecados contínuos também, claramente também vai afetar a nossa sexualidade, certo? Então, nós temos que ter essa noção mais ampla da sexualidade, não simplesmente a questão carnal, não simplesmente a questão física, mas também levar para o que ele fala aqui, a sua unidade de corpo e alma. É algo que afeta tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Aí ele vai continuar. Diz respeito particularmente à afetividade, ou seja, a questão também dos sentimentos, da questão dos afetos, né, das emoções que nós temos, também vai estar particularmente ligado à sexualidade. A capacidade de amar, ele fala aqui, e de procriar, de uma maneira mais geral, a aptidão de criar vínculos de comunhão com os outros. Então a sexualidade não é aquilo simplesmente de um homem ou uma mulher, né, que vai ter uma relação. Não, é algo bem mais amplo, algo que também traz pontos em questões mesmo, o relacionamento com a sociedade, né, a sua própria relacionamento consigo mesmo, isso é muito importante, né, é uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem ter um bom relacionamento consigo mesmo, e isso traz muitas desordens na vida sexual, não apenas na questão, né, carnal, mas também espirituais e tudo mais, né? Então, são pontos que nós temos que ter ciência, né? Nós temos que conhecer o nosso inimigo para poder lutar contra ele, né? Então, nós temos que começar a ter ciência de que viver a castidade, né, que vai dizer que a castidade ela é a vivência da sexualidade de forma regrada. Então, viver a castidade não é simplesmente não ver pornografia, não ter fornicação, não desejar a mulher do próximo, né? Não é simplesmente isso, né? Essas coisas dos desejos em si, mas ela vai muito além a castidade, né? Ela vai gerar fruto na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, em muitas outras coisas da nossa vida que nós nem percebemos. E por nós não percebermos, nós deixamos realmente de lado, né? E não tratamos muito essas feridas, né? E quando nós, como eu sou engenheiro, né? A gente vê muito na engenharia a questão de quando você vai tratar um problema, né? Quando você vai, por exemplo, ter um acidente de trabalho e você vai ver qual é a razão daquele acidente de trabalho, você faz todo um estudo para encontrar a causa raiz. Enquanto você colocar medidas em causas secundárias, terciárias, você nunca vai conseguir resolver o problema. Você tem que sempre atacar a causa raiz, né? E essa causa raiz, muitas vezes, ela é bem mais oculta, né? Então, nós temos realmente que ter uma visão bem mais ampla da sexualidade, da afetividade, da castidade, para conseguir, muitas vezes, conseguir encontrar com a nossa causa raiz desse nosso vício, para então nós conseguirmos lutar contra ele, certo? Então, como eu falei aqui, o catecismo vai falar, castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa, né? A castidade é esse ordenamento, né? Essa direção da nossa sexualidade, que é essa coisa ampla que eu já falei, de você direcionar da melhor forma, né? Se nós vemos a melhor forma de direcionar uma coisa é para Deus, com certeza, né? A castidade é nós direcionarmos essa nossa sexualidade, né? Toda essa nossa potência, a nossa afetividade, nossos relacionamentos para Deus, né? E quando nós desviamos nisso, é que vem realmente o vício, vem o pecado, né? Então a castidade ela não é unicamente aquele ponto específico lá da vida desregrada com relação às impurezas dos pensamentos, dos olhares, né? Mas também leva muito para essa questão de ordenar toda a minha vida sexual,
né? O sexual é uma questão bem ampla, né? Da afetividade também, da sexualidade, para Deus, né? E apenas ordenando da melhor forma para Deus é que nós iremos conseguir viver bem a castidade e, por fim, né? Com o passar do nosso discernimento vocacional, viver bem o tempo do namoro e também o próprio matrimônio, né? Então, nós temos que ter realmente essa noção, né? Primeiramente, a sexualidade é algo muito mais amplo. Então, coisas simples, né? Uma coisa que eu até gosto muito de falar nas minhas formações, quando eu vou abordar muito esses temas, né? Que a sexualidade ela é como se fosse realmente uma grande energia que Deus nos dá, né? Nós temos uma grande potência sexual para utilizar, né? E agir de diversas formas diferentes, né? E o que nós precisamos fazer, né, o que é virtuoso fazer, é ordenar essa potência sexual da melhor forma, né? Seja para o estudo, seja para alguma atividade esportiva, seja para o relacionamento que você vai ter com seus pais, com a sua namorada, com a sua esposa, né? Então, muitas vezes, quando nós temos justamente, né, esse desregramento de estar colocando muita energia em uma coisa específica e não bem distribuir nas outras áreas da nossa vida, as outras áreas da nossa vida vão estar em déficit, né? Então, se eu tenho um distúrbio de, sei lá, eu tenho eu sou muito carente, né? E eu tenho essa desordem na minha área afetiva, que eu sou muito carente, eu acabo despejando muita energia nessa minha questão. Então, nisso vai acabar nas minhas outras áreas da minha vida, na minha vida sexual, nos meus relacionamentos também vão estar prejudicados. Então, você tem que ter isso em mente, né? Você saber direcionar bem essa energia, né? Principalmente na parte da juventude, que ela às vezes é até uma certa energia mesmo física mesmo, né? Que os jovens eles têm muita energia, então você saber direcionar bem, até mesmo nessa questão mesmo do estudo, dos esportes, isso ajuda muito a viver a castidade. Isso é uma coisa que eu vejo muito verdadeira, né? Eu também tenho outros amigos que dão testemunho disso muito forte, né? Que eles conseguem desviar realmente esses vícios, né? Fazendo realmente, né? Utilizando bem o seu tempo, né? Praticando coisas boas, praticando as virtudes, rezando mais, indo à missa, ou até mesmo coisas cotidianas mesmo, né? Ajudar a pessoa lá a estudar para o vestibular, tudo isso ajuda, né? Você saber, mesmo nas coisas pequenas, ordenar bem a sua vida, né? Então, até se a Brenda também quiser complementar alguma coisa nessa questão do ordenamento, né, da vida, ou se já quiser ir passar para o namoro, é basicamente isso. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, né? Foi muita informação para uma coisa bem do início da preparação mesmo, mas é porque é algo necessário mesmo, né? Nós temos que chegar ao altar completamente convictos daquela decisão que nós estamos tomando, porque não tem volta, né? Para você saber escolher bem uma pessoa, você também tem que estar preparado. Então, primeiro, conheça a si mesmo. Primeiro, exercite bem as virtudes em si mesmo, porque apenas assim você vai conseguir ter um bom namoro, um bom casamento e também cuidar bem dos seus filhos. Tudo isso é realmente um pré-requisito, né? Então, é bem isso que eu queria introduzir. A vida sacramental também, a Eucaristia, ajuda bastante na vida da castidade. Sim, que inclusive, né, a castidade ela não termina com o casamento. A castidade, ela, na verdade, vira um novo desafio no casamento, porque vão ter muitas outras responsabilidades diferentes que você não tinha antes, né? Então, a castidade ela também é vivida no próprio matrimônio, né? Na própria relacionamento com a sua esposa, no próprio, né, até mesmo no relacionamento do trabalho mesmo, né, que vão surgir outras demandas, outras responsabilidades que você vai adquirir anexas ao matrimônio também, né, a educação dos filhos, tudo isso também está ligado. E para você conseguir fazer tudo isso, né, quem já é casado sabe como é um turbilhão de coisas para fazer, né? Então, para você conseguir realmente ter essa força para conseguir fazer tudo isso e ainda, né, existir, né, você ainda conseguir conseguir tirar essa energia de algum canto, você já tem que ter a sua vida bem ordenada. Senão você vai chegar lá no matrimônio e simplesmente desfalecer, né? Ah, eu não consigo, é demais para mim, né?
Então nós temos que nos fortalecer antes, certo? E no próprio matrimônio também, né? A vida sacramental também vai ajudar bastante. Vai fazer uma ligação, né? Porque a gente começa falando justamente da educação, né? Dos afetos, da sexualidade, da castidade. Deixa eu ir lá. Pega aí. Esqueci de trocar. Sim, a gente começa falando, não é? E esse tema, a gente vai tratar, vai lá fora, amor, vai tratar lá na educação dos filhos, não é? Então, se eu não me educo agora, se eu não, eu fico desconcentrado com o choro do Tomás. Se a gente não se educa, não é agora, se a gente não... Tem que ficar aqui, né, Gabriel, por causa da câmera? Não, mas tá pegando. Aí tá pegando? Tá. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso também lá na frente, né? Quando for a hora de educar os nossos filhos. Então a gente começa falando disso e lá na frente a gente vai começar a viver isso também, como bem o Caio falou, não é? Se eu não direciono bem as minhas energias, não é? Que tem a ver com a questão da sexualidade, da afetividade e os meus afetos, né? Que é uma coisa importante a gente comentar, que são as nossas paixões, as nossas emoções. Dificilmente também nós conseguiremos, não só no matrimônio, não é? Colocar essa energia boa, transformar isso em virtude, como também na educação dos nossos filhos, né? Vai ficar mais difícil lá na frente. O outro ponto que eu ia também comentar, que acho que o Caio não falou de jeito nenhum, é a própria maturidade, né? Então, ordenar esses pontos é tornar-se uma pessoa madura. E aí o Marcos bem lembrou, o que vem somar a isso? A vida sacramental, a graça de Deus, né? Então, a gente se dispõe, Deus nos dá a graça através dos sacramentos, tanto é que a gente tem lá a primeira Eucaristia, Crisma, né? Tudo isso a gente faz o quê? Antes de casar. E quando a gente vai se casar, quem já casou sabe, você precisa ter feito primeiro Eucaristia e Crisma, ou seja, a graça de Deus, ela também vai nos acompanhar nesses períodos de preparação, não é? E aí nós chegamos então na parte do namoro, não é? Ou seja, para você chegar aqui, o ideal é que você esteja com todos esses pontos, sexualidade, castidade, afetividade ordenados, não é? Porque senão você vai ter problemas aqui. E aí eu vou até usar as mesmas palavras que o Caio trouxe no início, né? A ruína de um matrimônio, de uma relação, ou a desgraça dessa relação vai depender também justamente dessa nossa abertura ao crescimento, dessa nossa abertura a se ordenar para estar nesses relacionamentos, né? Eu diria até que a ruína de uma vocação, né? Se eu não estou preparado, está todo mundo olhando para Tomás, se eu não estou preparado, muito dificilmente eu vou conseguir viver a minha vocação da maneira que nosso Senhor quer e da maneira ordenada, não é? Então eu preciso chegar no namoro, ou até mesmo no meu discernimento vocacional para uma vida religiosa, com todos esses aspectos bem ordenados, não é? E como é que a gente faz isso? Sacramentos, crescimento em maturidade, formações, estudo, direcionando todos esses dons que Deus nos deu de uma maneira boa, não é? Então, em relação ao namoro, não é, que é o primeiro tempo ali, não é, de preparação para esse matrimônio, é o início da caminhada, não é, para chegar lá no matrimônio. É importante a gente falar em relação ao namoro que hoje em dia não existe namoro, né? Vocês já pararam para pensar, mas as pessoas ou elas ficam e de ficar elas já se juntam, ou só não ficar, né, não ficou ali, já engravida, ou seja, pulam-se muitas etapas. E uma das coisas importantes, não só para o ordenamento pessoal, mas até para a ordem natural das coisas, é que eu respeite cada tempo, inclusive o tempo da minha vida. Uma criança não pode namorar, um adolescente não pode casar. E adultos que fazem, não é, que têm esse relacionamento desordenado, ainda não, eles podem ter a maturidade enquanto pessoas de idade, mas ainda não têm uma maturidade afetiva, uma maturidade espiritual de serem pais ou de estarem no matrimônio, não é? Então, hoje em dia não existe namoro, as pessoas elas pulam essa etapa e aqui há um perigo, porque eu deixo de viver um tempo de preparação, eu deixo de viver um tempo que vai ser essencial para, como a gente vai ver lá na frente, descobrir qualidades, defeitos, disposições, não é? Ou até mesmo também o próprio conhecimento mútuo. Então há um perigo em banalizar o namoro, que é o que as pessoas fazem hoje. Por isso que eu comecei falando, não é? A gente não fala mais de namoro, como eu estou dizendo, pelo menos não a maioria das pessoas. Aqui no grupo eu sei que a maioria fez esse caminho, né? Tem aquele caminho ali de amizade, que é outra coisa também que ficou muito banalizada. Então, juntando com o objetivo do grupo, eu preciso conhecer o que é o namoro, eu preciso entender o que é esse tempo para que eu possa chegar no matrimônio, né? O Caio até fez uma analogia com o tempo litúrgico que a gente está vivendo, né?
tem lá a preparação da preparação, a quaresma e a Páscoa, não é? E a Páscoa são as núpcias do Cordeiro, né? Tem até uma música que vai falar disso, igual o casamento. Casamento são as núpcias dos noivos, né? E eu preciso me preparar para isso. Então, o namoro, ele é o tempo de preparação para o matrimônio. E ele tem duas finalidades: conhecer a alma do outro e me preparar para o fim, não é? No caso do namoro, que é o matrimônio. Já o matrimônio, ele vai ter outras finalidades também. Né? E como é que eu conheço a alma do outro? Né? Lá na frente eu vou falar, mas qualidades, defeitos, disposições. Eu preciso me dispor a conhecer aquela pessoa com quem eu quero ter um relacionamento. E por onde é que começa isso? Não é? Antes de falar da adoração, cadê? Por aqueles 4 pontinhos ali: estima, simpatia, confiança e acordo com tal ideal. Não é? São esses pontos que vão me fazer conhecer a alma do outro. Já já vou me aprofundar neles. Então, a finalidade do namoro é conhecer o outro, não é? Eu vou me relacionar, tanto é que começa na amizade, a gente começa conversando, não é? Conhecendo, sabendo o que é que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, não é? O que é que ela gosta de fazer, quais são os interesses dela, não é? Se ela tem uma mesma visão, o mesmo acordo com o ideal, como eu tenho, não é? Então, a finalidade é esse conhecimento. Durante todo o período do namoro, eu vou conhecer, eu vou me dispor. Só que esse conhecimento ele é um pouco limitado, não é? Porque eu conheço ali à medida que eu vou também me dispondo, mas tem um limite até da própria relação. Eu não moro com aquela pessoa, não é? Então, assim, eu vou conhecer o suficiente para me casar. Qual é a duração, não é? Ou seja, qual deve ser o tempo de duração do namoro? E é que a gente entra já no pré-namoro, né? Que seria o cortejo, antes de falar propriamente da duração, né? Como é que deve ser esse cortejo? Como eu falei, se a finalidade do namoro é conhecer o outro, não é? Lá no cortejo, primeiro tem aquele aspecto visual, né? Eu olho e aquela pessoa me atrai. Eu olho e acho aquela pessoa bonita, não é? Eu olho e, não sei, me desperta algo em mim, né? Então, ali eu já comecei o cortejo. É por isso que se você não tem intenções, né, de ter algo com aquela pessoa, deve se cortar já por aí. Obviamente, homens e mulheres, né? A gente vai olhar para as pessoas e vai ter impressões delas, né? Todo mundo tem isso. Você vai olhar para a pessoa e vai achar ela bonita ou ela feia, né? Ela é gorda, ela é magra, alta ou baixa. Ela vai te causar uma impressão. O que essa impressão te causa? Somado à sua reflexão, não é? Principalmente partindo do ponto de que você já é uma pessoa ordenada, entendida, afetiva e sexualmente, você já vai perceber, né, se você tem ou não interesse de continuar. Então, o cortejo ele começa daí, das impressões que o outro me causa, não é? Só que não é só a impressão que ele vai me causar, eu também tenho que lembrar que eu vou conhecer a alma daquela pessoa. Eu estou disposto a conhecer essa pessoa, né? O que mais me chama a atenção nela? É só uma atração física? É algo de conhecê-la mais, né? Porque não basta só isso. Tanto é que aqui na parte do cortejo, eu vou falar para vocês uma frase que eu gosto muito de usar, que não é minha, não é? É de um professor meu, ele fala assim: a gente tem que vencer a empolgação inicial. Aqui também, o que é a empolgação inicial? Pelas coisas, né? No caso aqui, pelas pessoas. Vi aquela pessoa, algo me despertou, eu fico super empolgado, vou stalkear no Instagram. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, não é? Que facilitam muito você conhecer, bem entre aspas, as pessoas, né? Então eu vou lá, conheço toda a vida dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, os livros que ela lê, as lives que ela faz, a roupa que ela usa, né? Mas isso não é conhecer. Então, o cortejo começa na disposição. O quanto eu estou disposto verdadeiramente a ter um relacionamento, primeiro, de amizade com aquela pessoa, né? Até para eu entender qual é a dimensão desse meu afeto, né? Se ele fica na amizade ou se ele é um afeto mesmo mais direcionado para o relacionamento. Então, eu diria que, assim, não há uma regra para o cortejo, inclusive não tem, né, assim, nenhum documento que fale. O mais próximo que vocês vão encontrar é o Catecismo do Namoro, e ele vai dizer que o cortejo ele não deve ultrapassar nenhum limite que nem o próprio namoro deve, né? Então, se eu estou só cortejando, o que é cortejar? É elogiar, é conversar, é descobrir, é se dispor. Mais do que isso já não é mais cortejo. E menos do que isso também não é cortejo. Ou é amizade, né? Ou realmente mais do que isso, você tem até que se controlar, né? Você tem que ficar ali no limite mesmo da ordem, certo? Então, não há um tipo de cortejo, né? Mas a gente precisa prestar atenção também nas nossas disposições, né? Olha o que eu estou falando para vocês. Se o outro me causa uma impressão forte, mas eu não tenho a intenção de prosseguir com o relacionamento, ou se eu não estou preparado para isso, porque tem desse também, não é assim? Às vezes, eu falar da minha experiência como mulher, às vezes chega uma pessoa na gente, um homem, né? Na época que eu era solteira,
E aí era invasivo demais, isso é desordem, né? Então não é certo. Então invadir demais também o outro não é uma disposição verdadeira para conhecer a alma. Você tem que prestar atenção nas suas intenções. Às vezes é só uma vaidade, né? Às vezes é só um desejo mesmo, um impulso mesmo, sexual sim, porque tem a ver com a afetividade, né? De falar com aquela pessoa, né? Como é que eu posso dizer? Satisfazer a sua curiosidade. Isso não é conhecer verdadeiramente, então a gente tem que ter muito cuidado, não é? Com esse tipo de cortejo, que na verdade não é cortejo, não é? Tanto é que assim, antigamente, o que era um cortejo? Um beijo na mão, olhar para a pessoa, né? Passei e vi fulano na missa, né? Beijou a minha mão, falou com meu pai. Acho que antigamente o cortejo era falar com o pai, né? Tenho intenções com a sua filha. Então, olha como é que começa, né? Hoje em dia, claro que não vai ser assim, porque a comunicação ela ficou bem mais específica, né? Você já consegue falar com a pessoa que você quer, até clicando no Instagram dela, mas ainda assim existem limites. Não é porque a comunicação se afunilou, é mais fácil, que o caminho também deve ser igualmente fácil. Deve haver aqui no cortejo respeito pela dignidade da pessoa, pela dignidade de mulher, pela dignidade de homem, um respeito também até por você mesmo, né, como pessoa, e uma ordem, né, uma ordem dos seus afetos. Então, assim, me ordenar realmente os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, qual é a duração do namoro, né? O padre Lodi, que foi o padre que eu escolhi para, acho que é Luiz Lodi, se eu não me engano o nome dele, ele tem, né, alguns textos sobre namoro. Oi? Luiz Carlos, tem aqui no final. Aqui só tem padre Lodi, mas é o nome completinho, é esse aí mesmo, né? Ele tem 3 textos sobre namoro, noivado e casamento, né? E aí ele mesmo colocou aqui, o namoro deve ter a duração necessária para se atingir essa finalidade. Que finalidade? Conhecer a alma do outro e me preparar para o matrimônio, né? A igreja não determina anos, mas tem santos que falam de anos, né? Santo Afonso de Ligório diz que é 2 anos. Tem outros santos que vão também falar 1 ano, né? Mas a igreja em si, ela não diz. Todo casal, não está lá no catecismo, né? Deve casar com tantos anos de namoro, né? Mas aí existe um limite. Nem deve ser a duração necessária para atingir esse fim. Nem cedo demais, nem tarde demais. Ele vai definir aqui, né? E aí existem 2 erros aqui em relação a esse tempo do namoro. Primeiro, casar-se antes do tempo necessário de conhecer o outro, né? Ou seja, você conheceu a pessoa, 1 mês, já casou. Claro, gente, que tem as exceções, né? Eu conheço casais que casaram, sei lá, começaram a namorar com 1 mês, com 6 meses noivaram e casaram. Mas qual é a especificidade desses casais? Já tinham vindo de outros relacionamentos longos, inclusive, e já tinham uma certa idade, né? São pessoas já de 30, 35 anos, pessoas que já estão esperando há muito tempo, que já estão se ordenando há muito tempo e não tiveram a oportunidade de namorar cedo, se conheceram tarde e casaram, né? Então, tem também as especificidades de cada casal, né? Muitas vezes até essa preparação, a pessoa já tem uma maturidade grande, já tem um ordenamento, já são bem preparados, né? Então, realmente, a base do conhecimento, ela consegue se encurtar bastante, né? Porque é diferente de um jovem que ainda tem muito que amadurecer, ele vai tratar coisas suas, ainda vai conhecer o outro, né? Então, é algo que faz com que demore mais de fato, né? Mas já é uma pessoa bem madura, bem resolvida, já tem um emprego estável, já tem as suas questões financeiras bem resolvidas, já tem muitas coisas bem resolvidas, né? Então a questão mesmo do conhecimento do outro fica muito mais rápido, né? Então realmente o que vai depender muito da própria realidade individual de cada um dos dois e até mesmo os dois como pessoas, né, no relacionamento. Então, a grande parede que vai mudar muito essa questão do tempo é muito essas questões. Né? É por isso que a gente bateu muito nessa tecla, né, no começo da formação, preparar-se antes, não é? O tempo é antes, então empregar esse tempo de solteirice, não nas festas, nos vários relacionamentos, que é outra ilusão do nosso tempo, achar que o tempo de relacionar, a quantidade de namoros que eu tenho me dá uma experiência. Não, te traz mais ferida afetiva. Não te dá nenhuma experiência. Por quê? Porque você não se aprofundou em nenhum. Pense comigo, você namorou várias vezes, quantas vezes você conseguiu se aprofundar? Nenhuma. Se assim o fosse, talvez estaria com a mesma pessoa, não é? Então, não se casar antes de ter o conhecimento mútuo, né, necessário para tal, né, ou seja, para o matrimônio, é abrir portas para conflitos no futuro. Então, se eu me caso, me relaciono, namoro e caso cedo demais,
eu posso abrir conflitos futuros, porque tem aspectos ali do conhecimento que eu precisaria de mais tempo, né? E aí você casa e lá na frente começa uma crise por uma coisa que você deveria ter resolvido aqui. Tanto é que eu não lembro muito bem qual fase, mas a gente tinha sempre um costume de sentar e conversar sobre, sempre todo mês a gente sentava e falava sobre os defeitos, não é? Que é para quando chegar lá no casamento, não dizer, mas eu não sabia que você era assim, né? Mas eu não sabia que você fazia isso. Não, você tem que conversar mesmo. O tempo do namoro é o tempo de discutir, mas não no sentido de brigar, né? Assim, jogar umas coisas no outro. Discutir coisas, né? Conversar, e aí às vezes vai sim haver uma chateação, mas nada que, né, ultrapasse ali o limite do respeito, né? Então é esse período. Esse aqui é o período realmente de eu entender tudo, de eu tirar todas as minhas dúvidas, porque se eu não tiro, lá na frente eu posso viver uma crise conjugal por coisas no namoro, por coisas que deveriam ter sido resolvidas no namoro. Tem até um livro que é As Crises Conjugais, que ele vai dizer a maioria das crises do casamento são crises que seriam resolvidas se tivessem se conhecido melhor no namoro, a maioria delas, né? Então, usar bem esse tempo. E aí ele vai falar, né? O outro erro seria já estender demais, né? Realmente relacionamentos muito longos, estendidos demais, já se tornam imprudentes. Por quê? Porque abrem ocasiões, né, para pecado, ele vai dizer aqui, e a perda do respeito mútuo também, né? Então existem esses dois perigos, né? Quanto mais a gente se conhece, literalmente mais a gente se conhece, não necessariamente fisicamente, mas aí vai criando aquela ilusão de intimidade e pode se ultrapassar certos limites, ou seja, ocasião de pecado. E aí também tem as especificidades, né? Então existem casos específicos, sei lá, às vezes o casal nem sabe, mas compra e financia uma casa, e a gente sabe que financiamento demora, e aí vai ter que demorar a casar também, né? Então assim, são várias questões, né? Esse do financiamento eu dei porque tem um casal também que eu conheço que era assim, são católicos e tudo, mas aí uma pessoa ofertou lá um financiamento, eles aceitaram e compraram, mas aí não ia ficar pronto até o casamento. E o jeito foi adiar, né? Então tem também as especificações. O que é aconselhável em relação à adoração? Ter sempre um diretor espiritual que possa aconselhar vocês, né, os casais, e também contar com a graça de Deus, né, com a providência divina, também não ficar se demorando só nas coisas materiais. Então não vai existir um tempo, não é determinado, mas nem cedo demais, nem tarde demais, né? A minha opinião é, sei lá, 3 anos de namoro, acho que já dá para começar a pensar, não é? E sei lá, 4, 5 anos, eu já acho que já está começando a ultrapassar, não é? Essa é a minha opinião pessoal, né? Eu namorei 3 anos e casei, a gente já tinha 4 anos, né? Juntou 1 ano de noivado, 4 anos e 11 meses. Mas é a minha opinião pessoal. E aí, dentro dessa questão da adoração, tem um aspectozinho da espera da pessoa ideal, não é? Que às vezes é o quê? Aquela pessoa que fica esperando o príncipe encantado dos seus sonhos, né? Ou a princesa dos seus sonhos, a Maria e José, no caso aqui, né? Que ninguém é da Disney, não é? Então, aqui o negócio é com Deus. Então, esperar, né, que venha ali uma mulher, né, igual às santas, ou um José, e aí você sempre fica apontando um defeito, né? Chega alguém, não, mas sei lá, não tem o cabelo de São José, não tem a barba de São José, não tem, sei lá, não tem, enfim, né, coisas humanas, né, coisas que são ali, que começa aonde? Lá no ordenamento pessoal, não é? São distorções afetivas e em relação ao outro, e também há uma falta de autoconhecimento, não é? E de disposição para conhecer também. Então tem que ter muito cuidado com essa espera da pessoa ideal, porque às vezes nosso Senhor manda uma pessoa que está em construção, não é? Porque assim, não é porque a gente tem que se ordenar antes que pronto, me ordenei, não é? Estou uma pessoa na vida ordenada, afetivamente, sexualmente, estou pronto, não. A maturidade, o processo de ordenamento pessoal, ele vai acompanhar a gente em todas as fases da nossa vida, não é? Hoje você namora, amanhã você é noivo, depois você é casado, depois você é mãe, depois você é vó, não é? Então assim, todas essas fases da vida requerem um amadurecimento humano e você também tem que se dispor a isso. Então, vai chegar uma pessoa ordenada? Vai, mas que também vai se construindo junto com você. Vocês também vão construir uma relação, né? Então não vai chegar alguém pronto. Vocês dois também vão juntos ali, né, chegarem ao acordo ideal de vocês. Eu até lembro que nas nossas direções espirituais, o Padre Leonardo falava, né? Olha, construam coisas juntos, né? Sentem e conversem coisas sobre vocês juntos. Ajudem-se um ao outro a podar os defeitos, né? Ou seja, vem uma pessoa quase pronta, eu diria, né? Não vem uma pessoa ideal. Porque também no namoro a gente vai se construindo como pessoa, né? Ok? Alguma dúvida até aqui? Cadê minha água? Não, não é?
Como então, aliás, antes de falar sobre como namorar, né, eu falei que uma das finalidades é conhecer a alma do outro, então como então eu conheço a alma do outro, né? O que é conhecer a alma? Conhecer as qualidades, os defeitos, as disposições, as intenções, e não só conhecer, mas ter também um desejo de ajudar aquela pessoa a mudar. Porque conhecer, a gente conhece, né? Mas a gente sabe se quer casar justamente quando eu olho para o outro e é aqui que nasce o amor, não é? O amor, ele não vem só quando está tudo bonitinho, quando está tudo perfeito, não. Ele vem quando tem um defeito que está ali apontando, quando vem um problema que o casal precisa resolver. É ali que eu percebo que eu amo apesar das qualidades. E eu amo porque eu quero ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa melhor. Eu quero ajudá-lo a mudar os seus defeitos, né? Eu quero me dispor com ele. Então, conhecer a alma é conhecer as qualidades, os defeitos, as disposições, as intenções. Só um minuto. Estou sem fôlego. Gente, eu tive Covid 3 vezes, então se eu falar muito, eu fico sem respirar. Avaliar, examinar as intenções, não é? Ou seja, o que é essa avaliação e esse exame, não é? Coisas que vocês, porque aqui o Padre Lodi, ele vai falar que nem sempre no namoro vocês conseguem chegar num acordo ideal na primeira conversa, não. Às vezes você vai vivendo namoro e tem uma situação específica que gera uma dúvida, não é? Poxa, será que é isso mesmo? Aí você faz o quê? Senta e conversa, não guardem para vocês. Sentem e conversem, né? O momento de conversar é agora, né? Então eu vou avaliar e examinar. Por exemplo, política, né? Chegou lá eleições, um vota um, outro vota outro. E agora? Como é que vai ser? Política é um assunto que destrói os relacionamentos. Não só política, que é um assunto polêmico, abertura à vida, né? Chega na menina e diz que quero que você tenha abertura à vida, 8 filhos, né? A maioria das mulheres vai dizer, não, meu filho, sai daqui, né? Vá pra lá. Então, assim, pontos, não é, que são, entre aspas, polêmicos, mas que vão fazer parte do quê? Da finalidade do namoro, que é chegar ao matrimônio, né? Então, eu tenho que pensar nessa finalidade. O matrimônio, as finalidades são o quê? O amor mútuo, a questão dos filhos, né? E a educação dos filhos. Então, eu estou disposto a isso? Como é que a gente vai educar os nossos filhos, não é? É um dos pontos que vai ficar aqui. E é aqui, nesse avaliar e examinar as intenções, que possivelmente terminam-se alguns relacionamentos, né? Até separei aqui alguns pontos que o Rafael Cifuentes, ele vai dizer, não é, que são pontos que são consideráveis para terminar o namoro, né? Algumas atitudes concretas. Vou ler para vocês, tá? Quando o comprometimento sentimental é excessivo e se percebe que o namorado ou a namorada não é capaz de controlar as emoções. Esse é um dos motivos plausíveis que ele cita como sendo para terminar o namoro. Ou seja, aquela pessoa, né, muito sentimental, dependência emocional, né, traduzindo para os termos de hoje. Aquela pessoa que não consegue viver sem o outro, né, que é ciumenta, que é excessiva, né. Tanto é que aqui eu avalio, né. Fui para um lugar e a pessoa sentiu ciúme de uma coisa boba, eu paro e penso, será que realmente eu vou querer um relacionamento? Mas não é só avaliar e descartar. Olha a disposição de conhecer o outro. Eu quero ajudar esse outro a melhorar esse ponto? Se sim, eu continuo. Se não, eu não continuo. Quando são frequentes os desentendimentos, mesmo em pequenos detalhes, né? Ou seja, muitas discussões, né? Muitas coisas que o casal não consegue se entender. Quando se nota no namorado ou namorada uma frivolidade, uma susceptibilidade ou uma preguiça profundamente arraigadas, né? Ou seja, uma pessoa que não amadureceu, né? Quando se observa um mau gênio habitual, ou seja, homens violentos, né, grosseiros, mulheres também, que hoje em dia as mulheres também fazem isso, que embora não se manifeste no namoro, pode se manifestar como a pessoa trata outras pessoas, né? Tanto é que tem um ditado entre as mulheres, né? Perceba como o homem trata a mãe, porque normalmente é assim que ele vai tratar você, né? Mas eu acho que não é tão verdade não, acho que é meio verdade. Quando a pessoa não se comporta com franqueza, ou seja, quando a pessoa não fala a verdade, né? E aí ele fala, a lista poderia se prolongar, e eu vou citar outros dois, não é? Traição, no namoro, gente, traição é complicado, né? Está só namorando e aí já houve ali uma traição. Então, examinar, avaliar. Eu vou dizer para terminar? Não sei. Depende da traição, de como é que foi, né? Eu não sei. Mas é no namoro que a gente avalia, certo? E questões também de violência, né? Enfim, pressão, violência física, ou até mesmo sexual, alguém forçar, também é motivo para terminar o namoro. Sim, questões morais. Isso, questões morais, né? Então,
Aqui é esse ponto de avaliar as intenções, né? Passou dessa fase, é casamento, né? Quem já passou dessa fase aí no casamento, pode comprar as alianças, viu? Que a gente quer que saia gente noiva aqui hoje. E aí, além disso, não é? Os 4 pontinhos que eu citei para vocês também, que vão ajudar ali o casal, né, a chegar no fim do matrimônio, que também é o Padre Lodi que vai dizer. O casal, para chegar na finalidade do matrimônio, dentro do namoro, precisa ter uma estima mútua, né? Ou seja, o que é uma estima mútua? É você gostar do outro, é você sentir falta daquela pessoa, né? Então, eu estou namorando, eu gosto de estar com aquela pessoa, quando ela não está, eu sinto falta, mas é uma coisa ordenada. Diferente do primeiro tema que ele deu aqui, a pessoa não depende emocionalmente da outra, ela sente uma falta, mas ela sabe que a pessoa está por perto, está em Fortaleza, está no Brasil, né? Ela vai voltar. Simpatia mútua, né? Uma extrema simpatia, ele vai dizer, todo esse tema ele vai falar lá, profunda estima, profunda simpatia, profunda confiança, mútua e profunda, né? Quem anotou pode colocar assim, profunda estima, profunda simpatia, profunda confiança, só num acordo que não tem. Mútua, 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 ou seja, profundo, né? É algo em que eu me detenho, algo que eu realmente conheço, me disponho, por isso que é profundo, e mútuo, porque tem que ser dos dois. Se só um tem estima mútua, se só um tem simpatia mútua, se só um confia, já não é mútuo, né? Já tira o mútuo aí, certo? Não confia, se só um confia e só o outro tem simpatia, só o outro tem confiança, aí não é não, aí é amizade. Aí é ilusão, né? É ilusão. O outro acha que tá namorando, mas não tá. Mas tem isso. Isso vai gerar uma tristeza, né? Porque a pessoa que se entrega, ela vai se decepcionar pela outra. Exatamente. Como é? Dá graças a Deus para terminar nesses casos. Aqui, né? Nesses. Você já pensou casar e não ter a simpatia, gente? E aí, como é que faz a vida toda agora? Vai ter que ter simpatia, né? Eu namoro, mas ela não sabe, né? Só eu namoro, mas o outro não sabe. Tem muita gente que fica triste, não, poderia ter. Como é que é? Poderia ter deixado ela continuar daquele jeito, ou ele, sei lá. Vou buscar humilhação. É um motivo de alegria. Inclusive ele fala aqui nesse livro, ele fala, né? Depois que ele fala dos pontos para terminar, ele vai explicar, né? Que a gente. Como fazer para sofrer esse tempo de término. Ele vai dizer, né? Se você tem, claro, que o namoro é tudo isso daqui, e você avaliou que no seu relacionamento não era esse caminho que vocês estavam tomando, não há por que ter tristeza. Se o que é ideal aqui? Ideal é ideal de vida, que ele está falando, né? Ou seja, eu ter um ideal, ter ali um objetivo, digamos assim. Se o outro não está comigo nesse ideal, por que eu vou ficar triste? Obviamente você sofre pela questão humana, afetiva, sensível, mas aí entra um outro aspecto, a minha razão, meu intelecto, eles têm que estar aqui também, né? Eu preciso entender que futuramente não seria bom para mim estar com aquela pessoa, portanto eu devo me alegrar realmente, né? Aqui quando eu termino um relacionamento desse tipo. E aí a simpatia mútua não é só você gostar da pessoa, né? Você realmente, ele vai até falar aqui, ser inclinado ao outro, né? Ele usa palavras bem interessantes. Preocupar-se com ele, preocupar-se com as coisas que preocupam ele, né? Ou seja, você realmente ter aquela atração quase que espiritual, eu dizia, né? Eu me volto para o outro, não de uma maneira qualquer, eu me volto porque eu amo, né? Porque eu quero o bem. Ele vai até explicar aqui. Não é necessário que haja uma atração física, sensível, né? Que, ai meu Deus, o coração palpita quando eu vejo. Se tem, é bom, né? Mas isso aí isso é uma questão externa, não é uma questão física somente. Tem que haver também uma inclinação interior. Isso é simpatia mútua. Completa confiança mútua, né? Além da estima e da simpatia, é preciso que haja a própria confiança, né? Ou seja, a questão aqui também da fidelidade. E a confiança que ele vai citar aqui não é simplesmente relacionada a uma confiança de trair ou não trair, mas uma confiança de eu deposito a minha vida no outro, né? Quando a gente casa, é o quê? É a vida, é o corpo, né? Que vai gerar uma vida, é a minha segurança, é a minha casa, é tudo o que eu tenho, os meus sentimentos, eu confio àquela pessoa, né? Isso é confiança. E aí a confiança que ele vai citar aqui é como se fosse uma segurança, né? Você sentir-se seguro com aquela pessoa. Eu sei que ele vai me ajudar, eu sei que ele vai estar comigo, ele ou ela. Eu sei que se eu passar por um problema, eu vou poder contar com aquela pessoa. Então, uma profunda confiança mútua. Pode falar. No caso, essa estima, essa simpatia, essa confiança, elas
podem ser trabalhadas Dentro do relacionamento? Não, assim, elas podem ser trabalhadas, por exemplo, como se fosse num ato de vontade, de inteligência. Tipo, eu não tenho muito isso, não tenho muita simpatia, mas eu trabalho, ou é melhor não? Tu diz antes de namorar? Sim. Sim, aqui são pontos que estão dentro da nossa afetividade, né? Eu ter uma estima pelo outro, eu ter uma simpatia, ter uma confiança, tá lá na nossa afetividade, é a maneira como eu me relaciono. Se eu tenho uma afetividade, é tanto que o cara até falou da questão da família, né? Onde é que a gente vai exercitar isso aqui primeiro? Na família. Se eu não convivo bem com a minha família, não me sinto seguro, não tenho simpatia pelos familiares, nem estima, eu não vou me relacionar com o outro, eu vou ser uma pessoa fechada, antissocial, eu vou ter problemas, não é? Então pode sim ser trabalhado antes, né? Você se abrir e se dispor. Que é aquilo ali também, conhecer a alma, né? Então conhecer a alma é conhecer tudo isso daqui. Então a partir do momento que eu penso que a minha vocação, ela possa ser o matrimônio, sabendo que eu tenho que passar pelo namoro, eu tenho sim que já ir abrindo esses pontos aqui. Por exemplo, como é que você vai namorar se você não tem simpatia por ninguém? Não vai dar certo. Se é aquela pessoa fechadona, não é? Que não se abre. Não tem como. Eu também vejo muito que também você acaba, é uma coisa de si mesmo, né? De você conseguir ter uma empatia, uma estima, uma confiança, mas também é uma coisa que você exercita também enquanto casal, né? De você também fazer atos, né, com a pessoa que você gosta, que lhe dê um motivo de ter uma simpatia por você, de lhe dar confiança, né? Sei lá, você ser uma pessoa responsável, vai passar um sentimento de confiança na outra pessoa. Se você é uma pessoa afetuosa, que demonstra o seu amor pela pessoa, de fazer coisas que ela gosta, isso já vai também gerando estima, vai gerando, né, a simpatia que a outra pessoa vai gerar em você, né? Então, é uma coisa, né, tanto individual como também como casal. O próprio relacionamento do casal em si, ele vai também a gerar esses pontos, né? E é claro, você também tem que estar disposto, né? Se você for um cavalo, você for uma pessoa, né, uma pessoa com quadrado de luta, dificilmente uma pessoa vai criar esses pontos com você, né? Então você também tem que se abrir, você tem que, né, dar essas condições para que isso aconteça no relacionamento, né? Ó, a gente tem que correr, né? Então, parei na confiança, não foi? Sim. Ele até vai falar, não é que é um desejo de se sentir à vontade, mas ele até coloca entre parênteses aqui, no bom sentido, né, com o outro. E aqui também a gente exercita na amizade, né? Antes do namoro vem o que? A amizade. Tempo que eu conheço aquela pessoa, que eu me torno amigo dela, dá para exercitar isso aqui também lá, que você vai só se aprofundar. Por último, né, o acordo quanto ao ideal, que ele vai falar que é um ponto fundamental. O que é esse acordo quanto ao ideal? O ideal de matrimônio, de família, de educação dos filhos, chegarem a um acordo, né? Por exemplo, na hora de colocar o Tomás na escola, a gente chegou a um acordo. Teve discussão? Teve. Mas tinha que chegar num acordo, porque quando eu me casei, foi com ele que eu disse no altar que eu criaria os meus filhos. Então, acordo quanto ao ideal é algo mesmo bem quanto ao ideal, tanto presente quanto o futuro também. Qual é o ideal do namoro? Casar. Estamos de acordo que vamos casar na igreja tal, no dia tal, mas também estamos de acordo que vamos espiritualmente, né, entender o que é o matrimônio? Sim, então vocês vão, não é, subindo aí de nível. E ele vai falar também que esses 4 pontos, eles têm graus, né? Obviamente, você já não começa o namoro confiando plenamente na pessoa, mas tem que haver uma confiança mínima, segura, para começar. E aí, durante o tempo de namoro, né, por isso que não pode casar cedo demais, é que você vai ali aumentando o grau dessa estima, dessa simpatia, dessa confiança e, obviamente, vai percebendo se essa pessoa está ou não com você nesse acordo quanto ao ideal, que é o próprio matrimônio. E aí ele vai dizer também, esse ideal do matrimônio seria o dever de fecundidade, né, que eu acabei de dizer, a questão de abrir-se à vida, o dever de educar catolicamente os filhos, o dever de amarem-se mutuamente e o dever de fidelidade e natureza indissolúvel do matrimônio, né? Ou seja, não se separarem, ficarem juntos até a morte, né? E aí, para finalizar, então, como namorar, né? O catecismo do namoro, ele vai dizer que os namorados, eles devem se comportar como eles são, namorados. Nem se comportar como noivo, nem se comportar como casado, né? E que o casal, ele deve muito mais demonstrar as afeições por expressões e palavras do que por, como é que a gente chama? Por carinhos, não é? Por expressões físicas, não é? Então, é o que ele vai dizer lá.
E aí sempre namorar publicamente, não é? Ou seja, estar na casa do namorado, namorar na sala, né? Lá perto do papai e da mamãe. Buscar também uma vida de oração, estarem sempre unidos na vida de oração, na vida sacramental. Ter um diretor espiritual que possa direcionar esse casal, né, concretamente para o período de noivado e para o período de noivado e casamento. Né? Então, como namorar, basicamente é isso. Não vou me deter porque a gente não tem mais tempo. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto de como namorar? Dá para resumir tudo numa frase, né? Só pode fazer aquilo que é lícito, que todo mundo pode ver. Exatamente. Não pode dar em cima da namorada. Não pode dar em cima da namorada, mas aí é um ponto lá do... É a taramicagem. Esse assunto tá em alta. Inclusive, Não, até uma coisa que argumentar do lado oposto, né? Mas é uma coisa certa também, né? Embora o contexto geral não fosse correto, né? Mas pelo menos a coisa é certa. O namoro não é o matrimônio. Essa é muito mais fácil você falar o que é que pode no namoro do que o que é que não pode. Né? O namoro ele não é matrimônio. Então você não pode viver o namoro de todas as questões, né? Tanto físicas como espirituais, você pode viver o namoro como se fosse um matrimônio. Então, tem realmente essa ciência de que aquela pessoa não é sua, não tem aquele apego extremo, né? Mas, claro, gerar vários vínculos, né? Que vão, né, combinar com o casamento, mas só no casamento de fato é que vocês serão um só, né? Então, é realmente colocar os pés no chão, né? Em todas as questões. O namoro, então, é ainda, né, aquela união perfeita que Deus planejou para nós. Então, é sempre deixar as coisas no canto certo. Né? Não agir, né? Cobrar talvez muitas vezes do seu parceiro coisas que até mesmo de ciúme, são coisas até que namoradas chegam até realmente a ser essas desordens, né? Que vão realmente, né? Antecipar coisas, né, antes do tempo. Então nós temos que deixar bem claro, né, que o namoro realmente não é o próprio casamento em si. Né? Só no próprio casamento é que eles serão só e terão todos aqueles benefícios, digamos assim, né, todos aqueles benefícios que também vem com muitas responsabilidades, né? Vale dizer. Né? Então, é muito isso, né? Não tratar, né, o namoro em si como se fosse algo já consolidado, né? Porque tem os seus limites, de fato. Né? Tudo é realmente limite. Tudo é limite. Se você seguir bem os limites, então, de fato, você vai conseguir fazer as coisas bem ordenadas. Né? E para seguir bem os limites, não basta só essa parte humana, não é? O Marcos lembrou, tem a questão sacramental. Então, a vivência dos sacramentos, a confissão, a comunhão, né? Estar sempre ali engajados. Eu gosto sempre de... O namoro é sempre que a gente pode se engajar em coisas juntos, né? Então, sei lá, serem catequistas, serem cantores no coral. A gente fazia isso, cantava no coral, servir alguma coisa na igreja, para colocar essa energia que vocês têm em ação. Porque se você namora, mas também não faz nada disso, em algum momento você vai direcionar essa energia errada dentro do seu namoro, né? E aí, só complementando o que o Gabriel falou, o padre ele vai falar aqui, né? Ter sempre em mente, você falou, não é? Não fazer nada que não seja visível, né? Ele vai dizer que é ter sempre em mente que o outro, ele é um templo sagrado. E ai de mim se eu profanar este templo, né? Então, no namoro, ter essa visão de que o outro é um templo, é sagrado. E como o Caio bem falou, ele não é meu ainda, então eu não posso profanar, né? E aí o Gustavo disse que era até 6h05, eu vou só rapidamente resumir, né? Porque a gente quer falar um pouco da história dos casais. A gente se conheceu em 2014, não foi, Caio? Depois namoramos 4 anos e 11 meses, contando 1 ano e 11 meses de noivado. E casamos em 2018, não é? E a gente vinha justamente de pontos ali do namoro que não estavam muito bem ordenados, né? Eu vinha de um relacionamento bem traumático e o Caio vinha, não sei, acho que de um período de, né? Tô aqui de boa. Era muita também desordem pessoal mesmo, né? Coisas mais pessoais. E aí a gente se conheceu, como é que foi mais ou menos, rapidamente falando, né? Eu lembro que, como eu estava muito ferida, né, em relação ao namoro anterior, eu lembro que eu fui rezar e eu fui bem ousada, né? Falei assim para Deus, olha, Senhor, se quer que eu namore, manda um marido, né? Porque se não chegar um marido até, sei lá, o final do ano, eu vou me trancar lá no Carmelo e vou ser religiosa, né? Ou seja, aqueles pontos lá da frente, ordenamento, né, maturidade, não tinha nenhum.
né? E eu realmente faria isso, do jeito que eu sou impulsiva na época, né? Ou seja, eu estaria fugindo da minha vocação, querendo me colocar em um lugar que não era o que Deus queria para mim. E era muito mais fácil, não é, se esconder no Carmelo, mas eu acho que eu não teria nem entrado, não é? Deus não teria permitido. E aí o que eu acho bonito na nossa história é que isso foi numa sexta-feira santa, em 2014, né? E aí eu chorei bastante, e aí rezei desse jeito, e eu conheci o Caio no domingo da ressurreição, né? Foi bem rápido. Foi os 3 dias lá para reerguer o templo. Foi os 3 dias lá chorando, né, com o nosso Senhor, carregando a minha cruz afetiva. E aí eu conheci o Caio na igreja, na paróquia onde eu nasci, fui criada, que coincidentemente era a paróquia que ele servia, mas a gente nunca tinha se encontrado, porque na época eu era do Shalom, então eu pouco estava na paróquia. E o que aconteceu? Ele deu um beijo na minha mão, né, logo de cara. Lembra a questão do cortejo que eu falei pra vocês? Assim, nunca nenhum homem tinha beijado a minha mão. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ele beijou a minha mão. E aí nós fomos à missa, lá na Hesed, a missa da ressurreição, era Páscoa 2014. E lá na missa ele falou assim, você usa véu? Aí eu falei, né, o Caio já foi com todo o cortejo preparado. Aí a gente não sabia que a gente ia se encontrar, né? Só um detalhe também, porque ele ia pegar uma amiga em comum, uma amiga nossa em comum, e essa amiga me convidou para ir à missa. E foi um dia assim bem atribulado, no meio do caminho meu sapato quebrou, eu quase que desisti de ir, voltei, troquei o sapato e fui, né? E aí na missa ele perguntou se eu usava véu, eu disse que não, que usava, mas que não tinha véu ainda, aí ele foi e me deu um véu, né? E aí assistimos a missa e tudo. Aí no final eu fui devolver o véu pra ele. Até hoje eu não entendo porque ele tinha um véu no carro, né? Esse negócio aí. Plano de Deus, né? E aí ele falou assim, não, pode ficar, é seu. E pronto, naquele momento eu fui tratada com uma pureza que até então ninguém tinha me tratado. Principalmente o namorado anterior, né? Foi algo bem traumático. E aí aquilo mudou assim de uma forma o pensamento sobre namoro. Mas como eu ainda estava muito ferida, eu não achei nada. Eu achei na verdade que ele queria ser padre, né? Então eu não... Fomos para terminar a missa, ele puxando o assunto, né? E eu, ai meu Deus, esse menino realmente quer conversar comigo. E ele falando, e eu assim, bem calada, bem fechada. Eu lembro do aspecto que eu falei, né? De ficar fechada. Então eu ficava muito fechada. Não queria realmente contato nem conversar, mas dentro do meu coração, algo dizia que era a vontade de Deus. Então percebam essa questão que eu falei do intelecto e da vontade. Eu não tinha vontade nenhuma de namorar no começo com o Caio. Mas o meu intelecto dizia, né? E obviamente a graça de Deus, mas é ele. Você pediu, é ele. Então, assim, foram 3 meses de amizade onde eu realmente ia trabalhando isso. Eu não sentia tantos afetos, mas eu acreditava que era, né? E eu me dispus, eu me abri a esses 4 pontos aqui e aí deu certo. A gente começou a namorar, acho que 6 meses depois, não é? Depois, assim, de muitos cortejos cortados, né? Porque ele falava uma coisa e eu cortava ele. Na mesma noite ele ainda foi me deixar em casa, insistiu, né? Olha, vou deixar você. Eu, não precisa, não, mas eu vou lhe deixar na sua casa, né? E aí no segundo dia, depois que a gente se conheceu, ele chegou lá na minha casa com flores, era Páscoa, né? Um ovo de Páscoa, li um poema lá da Bíblia. Então, assim, foi me tratando realmente com uma dignidade que nem eu mesma acreditava que eu tinha, né? E eu me emociono, porque a gente que é mulher, a gente passa muito por isso, né? A gente como nós somos muito afetivas, a gente se apega muito às pessoas. Eu fui criada sem o meu pai, então eu não tinha essa figura, né? E o Caio, ele me trata com respeito até hoje, que nenhum homem me tratou, né? Claro, os meus amigos me tratam assim. Então, a minha vontade não era de namorar, mas a dignidade, né? A graça de Deus, ela foi maior. E eu me abri à graça de Deus, né? E hoje, onde é que eu não estaria se não tivesse dado sim ao Caio? Então, 6 meses depois a gente começou a namorar e a gente trilhou esse caminho, que não é fácil, da castidade, da oração, né? Nós fomos buscar, o Caio desde sempre falou, a minha intenção é casar, é ter filhos, né? Tanto é que depois ele foi conhecer a minha família, eu conheci a família dele, e assim a gente foi indo, nos engajamos no MB desde o começo. Sempre gostamos de estar na igreja, né? Então, foi assim que a gente foi caminhando. E aí em 2018 ele me surpreendeu de novo, a gente vai casar, né? E eu, como assim já? Eu nem pensava em casamento. E aí noivamos em 2017 e nos casamos em 2018. E temos o Tomazinho, né, até então, como fruto do nosso casamento. Então, a mensagem que a gente diz para vocês hoje é: vivam esse tempo do namoro. Não é perca de tempo, não é besteira, né? Na verdade, acho que é um tempo mais lindo que a gente tem para se preparar para o matrimônio, que é uma graça muito maior, mas que a gente precisa estar preparado para receber. Quer falar? Depois dessa, não tem mal o que falar, não. E é isso, né? O próximo encontro é só no outro mês, a gente vai falar sobre noivado. E quem vai falar pra gente sobre noivado é o Nicolas e a Juliana. Acho que também já foram aqui do grupo. Deixando claro, o próximo encontro
No outro mês. Atinente a esse, O curso do matrimônio. esse curso, né? Vão continuar outros temas, e depois, próximo mês, vai ver Olha, desculpa aí pela atração que a gente teve.